Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome da diretoria da NR e dos associados da NR, a Tatiane Valvassoura da Covisa, a doutora Gilmara lá da Visa de Salvador e o time inteiro de Curitiba, né? Que está a Franciele, que tinha aceitado o convite, a doutora Rosana, que é a diretora da área, e a Solange também, que está sempre presente, que já esteve conosco aqui em São Paulo, num dos Incovisas. E agradecer especialmente a Eliana Alvarenga, que é a nossa coordenadora do GTTEC e também nossa consultora técnica, que está coordenando esses debates, esses webinars que nós estamos fazendo, exclusivamente sobre as medidas emergenciais das vigilâncias sanitárias pelo país. Esse é o quarto, né, o quinto encontro, né, Eliana? É o quarto esse. É o quarto. A gente tem trazido sempre 2 ou 3 vigilâncias por dia e também estamos fazendo no campo legal, estamos também fazendo vários webinars para discutir contratos de trabalho, acordos com sindicatos, contratos de locação, para como renegociar. Então, estamos tentando dar um apoio bastante grande para os restaurantes, até indistintamente a quem é associado ou não associado. Hoje, certamente, nós temos aqui bastante gente também que ainda não é associado. E nós esperamos depois que eles venham a gostar de todo o trabalho e do nível de informação que a gente tem procurado trazer. Nesses momentos difíceis, a gente vê que informação boa e séria é extremamente importante, porque tomar decisão é muito arriscado, é muito importante, né? Quando você vai tomar uma decisão, é muito importante que ela seja bem tomada, bem embasada em coisas reais e não em coisas fakes, falsas ou informação pela metade. E é isso que a gente tem procurado trazer, através de todos esses webinars, através dos nossos informativos e o trabalho que a gente vem fazendo. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Eliane e desejar um bom trabalho para todos e agradecer mais uma vez que estejam todos presentes, inclusive todos que estão assistindo também. Muito bem-vindos. Obrigada, seu Alberto. Bom dia para quem está entrando agora. Muito obrigada por participar da nossa webinar. Agradecer, né, as nossas convidadas, a Tatiana, a Gilmara, a equipe lá de Curitiba, né? Nós temos 3 pessoas lá da Vigilância de Curitiba participando. Então, para nós tornarmos a reunião assim mais objetiva, o tempo é curto, né? Normalmente, nas outras, nós fizemos algumas perguntas, aí eu passo a palavra para uma, por exemplo, Curitiba, acho que vai ser a Franciele, se alguém quiser interceder, não tem problema, e eu vou passando, e aí a gente vai, para a mesma pergunta, eu vou só alternando o participante. E aí, no final, a gente tem algumas perguntas aqui do grupo, do GTTEC, eu não sei se a Franciele já conhece o nosso grupo, a Silmara conhece. Nós nos reunimos mensalmente, as RTs dos nossos associados, e nós discutimos vários assuntos. Então, essas RTs nos enviaram várias perguntas, e na medida do possível, do tempo, a gente vai fazendo. A estimativa que nós estabelecemos é de 60 a 90 minutos. E tem sido tão rico, que chega no fim, ainda fica alguma coisinha para perguntar, mas no máximo serão 90 minutos, porque a gente sabe até que vocês também têm compromisso, todo mundo tem compromisso. Então, iniciando aí a primeira demanda, né, são demandas que nós recebemos, eu gostaria de saber, assim, resumidamente, quais as ações que a Visa vem adotando no enfrentamento desse novo coronavírus. Como é que vocês estão enfrentando essa demanda enorme, né, nunca experimentada? Como é que vocês estão enfrentando? Quais as ações que a vigilância aí no seu local está tomando em relação aos restaurantes, aos serviços de alimentação? Quem gostaria de começar? A palavra está aberta. Começo. Ótimo. Seja bem-vinda, Tatiana. Covisa São Paulo, para quem entrou agora. Isso. A gente está ainda elaborando um manual, um informativo, né? Não seria bem um manual informativo para
os estabelecimentos varejistas e atacadistas com orientações de como prevenir o coronavírus, mas já está muito mais baseado na nossa própria legislação aqui, né, de boas práticas, de lavagem das mãos, de manutenção da boa limpeza, da higiene da cozinha, na hora de tossir, de espirrar, lavar as mãos, né, aquilo que a gente já batia na tecla antes, eu acho que agora tem que ser mais enfatizado do que nunca. Vai ser um informativo? Isso, vai ser um informativo que vai ficar na página da Covisa. Ainda não está disponível, porque eu entrei hoje para dar uma olhada, eu não vi, mas vai ficar lá na página da Covisa. E a Bruna falou também que ia mandar um informativo para as associações de mercado e mandar para vocês também. Eu acho que não mandou ainda, né? Não... Que eu saiba, não. Eu acredito que não, porque senão a Thalita ou a Luísa, secretárias, teriam repassado para o seu Alberto. Eu acho que ainda não está pronto, porque pelo que ela me falou, ele ainda estava sendo elaborado, mas ia ficar lá na página da Covisa mesmo. Doutora, ontem a gente encaminhou um e-mail para a senhora, um anexo. Depois da Covisa? Isso. Com esse informativo? Isso mesmo. Bom, eu vou olhar. Eu estou tendo um problema que os e-mails, hoje eu conversei bastante com a Thalita, os e-mails que às vezes estão vindo da comunicação vão direto no spam. Aí vai no spam, não acha, então depois eu vou dar uma olhada. Aí a Thalita, se ela já recebeu, logo nós vamos passar para os nossos associados. Então devem ter enviado, mas de qualquer forma vai ficar na página da Covisa também. Vai ficar ali essas orientações. Já tem algumas orientações gerais, né, na vigilância em saúde, não especificamente para alimentos. Tá certo. Parte de orientação geral para o público, mas essa vai ficar na parte de alimentos para atacadistas e varejistas. E tem uma parte também para o público em geral, né? Para quem consumidor que está indo nesses estabelecimentos também tem algumas orientações. Nesse informativo? Isso, nesse informativo. E a gente está assim, mais recebendo denúncia mesmo de pessoas, de estabelecimentos que não estão Eu acho que travou, né? Sim, acho que travou. Quem sabe ela vai precisar se reconectar. Quem sabe você passar a palavra para outra pessoa. Então, eu vou passar. Quem gostaria? Ou a Gilmara, ou a Franciele, quem gostaria de falar? Posso falar, se a Gilmara me permite. Fica à vontade, então. Então, assim como nós estávamos falando anteriormente, até antes mesmo de começarmos, nunca antes passamos por uma situação como essa. Então, sem dúvida alguma, houve uma necessidade de uma reconstrução, não só do Serviço de Vigilância Sanitária, como de toda a Secretaria de Saúde. Então, somos todos profissionais de saúde, concursados aqui, né? Então, a gente tem inúmeras ações que não necessariamente são ações únicas e exclusivas de vigilância sanitária, menos ainda só exclusiva para serviço de alimentação. Aqui a gente tem toda a equipe do nível central, né? Aqui no município de Curitiba nós temos 10 distritos sanitários com as suas equipes de vigilância sanitária e temos também uma equipe do nível central que é dividido por uma chefia de alimentos, chefia de serviços e produtos. Mas a gente tem comentado que agora somos um grupo só, uma equipe só, trabalhando com as demandas que surgem, não só a equipe de alimentos trabalhando com alimentos, né? A gente tem todo mundo trabalhando realmente as demandas que vêm surgindo em relação ao enfrentamento do Covid. Em relação ao serviço de alimentação, a gente precisa voltar um pouquinho e pensar nos decretos que nacionalmente a gente sabe que estados e municípios estão regulando a questão do funcionamento dos estabelecimentos. Então, aqui no estado do Paraná, nós tivemos decretos sobre as atividades essenciais, né, que ficaram autorizadas a manterem as atividades em funcionamento. Você lembra o número? Você lembra o número? Já te passo. A gente teve o decreto 4230, depois nós tivemos o 4258. Sim.
E baseado nisso, nós também tivemos os nossos decretos municipais. Primeiramente foi o decreto 450, que definiu algumas atividades essenciais. Depois a gente teve uma nova publicação e atualmente nós temos vigente o decreto 470. Todos os decretos e os documentos a maioria dos documentos que eu vou falar aqui estão disponíveis na nossa página saúde.curitiba. Você clica lá e já tem todos os protocolos e os decretos. Então, baseado nisso, a gente foi estabelecendo, enquanto vigilância sanitária, foi estabelecendo protocolos para diferentes serviços. Então, a gente tem hoje no protocolo, disponível no protocolo da saúde, orientação para serviços de alimentação, para supermercado, para delivery, para instituição de longa permanência, para edifícios comerciais, para condomínios residenciais. Então, a gente fez inúmeros protocolos para orientar não só o setor regulado, quanto a população em geral, em relação às ações que devem ser tomadas. Distanciamento social, utilização de máscaras. E, além disso, a gente tem trabalhado eu vou tentar mostrar aqui, mas todo mundo consegue acessar a página, a gente tem alguns infográficos. Porque uma das questões que a gente, enquanto vigilância, vou dizer que a gente teve que aprender a trabalhar, estamos aprendendo a trabalhar, é como comunicar. Como a gente consegue comunicar melhor, não só com o setor regulado, quanto com a população. Então, a gente trabalhou a construção de infográficos que estão disponíveis na nossa página, além dos protocolos que são direcionados para o setor regulado e para os estabelecimentos. Então, assim, a gente tem um conjunto de ações que já foram feitas e a gente sabe que outras precisam ser realizadas ainda, mas hoje a gente trabalha mais com atualização. Então, a gente tem quase que atualização a cada 2, 3 dias, a gente atualiza os nossos documentos. Por quê? Porque a Anvisa publica novas atualizações em relação às instruções normativas, a gente tem atualização dos regulamentos do Estado, enfim, e também o nosso cenário epidemiológico que vai se modificando e, com isso, a gente precisa fazer as modificações da nossa documentação. Tá ótimo, muito obrigada. Vamos ouvir a Gilmara agora? Gilmara? Oi, Eliana. Gostaria de agradecer a ANR em nome da Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância da Saúde e Coordenação de Vigilância Sanitária. O Brasil e o mundo, né, como as colegas bem colocaram e você colocou, vem se deparando com grandes desafios impostos pela Covid. E a vigilância sanitária tem papel fundamental para o enfrentamento da pandemia, inclusive na área de alimentos. Aqui em Salvador, logo quando do surgimento dos primeiros casos, elaborou um plano de contingência no qual estão inseridas ações para todas as áreas, inclusive as de alimentos, porque os serviços de alimentos são serviços essenciais, não é? Conforme o decreto presidencial 10.1282 de 2020. Gostaria de registrar também que aqui em Salvador uma série de decretos também foram publicados no sentido de restringir o funcionamento de serviços não essenciais. Cinema, academia de ginástica, salão de beleza, clínica de estética, seguindo o direcionamento de todo o país. A suspensão de eventos também para mais de 50 pessoas, especificamente para a área de alimentos, além dos decretos municipais, foram elaboradas notas técnicas e notificações padrão. A notificação padrão no sentido de alinhar essas ações de fiscalização em toda a cidade. Aqui em Salvador, a gente trabalha por territórios, são 12 distritos sanitários, então, notificações padrões direcionadas aos serviços a todos os serviços, na verdade, que a gente também tem um grande problema em relação às IUPs, às casas de abrigo, tem os serviços de funerária, mas, assim, essas notificações foram elaboradas pela equipe técnica no sentido de direcionar as exigências para o contexto atual dessa pandemia. A última nota técnica que publicamos foi para os serviços delivery. E aqui em Salvador, eu acho que no país todo, no mundo todo, a nossa grande preocupação em relação ao serviço de alimentação é garantir que os alimentos cheguem com segurança à mesa do consumidor, assegurar que não haja um desabastecimento, né,
os supermercados não pararam de funcionar, alguns centros de abastecimento, pequenos mercados foram fechados. A gente também aqui em Salvador tem uma característica das feiras livres, que algumas continuam funcionando. E outra questão também que a colega de Curitiba colocou é no sentido também de fornecer informações corretas sobre essa situação para a população e minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus, que a gente também aqui continua trabalhando, circulando na cidade. O prefeito também, nesse final de semana, publicou um decreto que versa sobre a obrigatoriedade de uso das máscaras para outros serviços, a exemplo de posto de gasolina, os próprios supermercados. E a gente está trabalhando muito de forma conjunta com outros órgãos também de fiscalização, no sentido de unir forças, não é? Na prevenção do risco e para que os serviços essenciais continuem funcionando e que a gente não tenha um impacto maior do que o que está sendo. Ótimo, muito obrigada. Então, vamos passar para a segunda perguntinha, né? Nós, aqui do setor regulado, nós estamos encontrando, assim, além da dificuldade do fechamento, praticamente, dos restaurantes, tudo, nós estamos enfrentando, nós recebemos diariamente várias e várias legislações, né? Então, legislações de Anvisa, legislações de vários ministérios, e aí, quando você compara uma com a outra, estão sendo atualizadas quase que diariamente, né? Muitas vezes, uma conflita com a outra. Então, nós temos a última norma da Anvisa que saiu, que foi publicada, acho que ontem, nós percebemos que a Anvisa faz recomendações com respeito a alguns aspectos. Quando você olha o decreto, a nota técnica do Ministério da Economia, as orientações para aquele mesmo assunto são completamente diferentes, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Vocês conseguem enxergar essa nossa dificuldade de ter tantas legislações, tantas cobranças? Acho que nós temos que considerar que uma mesma rede de fast food, ela opera do Iapoque ao Chuí. Cada município é uma lei diferente, cada ministério dá uma orientação diferente. Como é que vocês enxergam isso? Pode continuar com a Gilmara, que já está. Quer falar, Gilmara? Acho que seu microfone... Hoje o nosso foco é no sentido de direcionar as ações de fiscalização nos locais considerados como de maior transmissibilidade ou que possuem pessoas em situações de vulnerabilidade, que são as estações de transbordo, os ILPs, lavanderias, serviços de alimentação, que aqui em Salvador estão se readaptando para fornecer o delivery, que é outra situação também. Nem todos os restaurantes funcionavam nesse sistema delivery. E com o decreto municipal que diz, aqui em Salvador, que esses restaurantes continuam funcionando via serviço delivery, ou então com a entrega do produto pronto no restaurante, nos preocupou bastante essa questão. Em relação aos deliveries, aqui em Salvador tem uma lei municipal, que é a 9476 de 2019. Essa lei versa sobre a exigência para essas plataformas de entrega, iFood, Uber Eats, no seguinte aspecto: só podem ser cadastradas nessas plataformas aqueles estabelecimentos que estejam regularizados junto à vigilância sanitária. A gente entende que os serviços de alimentação, tem os estabelecimentos formais, tem a questão dos informais também, e nesse processo de readaptação, de readequação, muitos deles também estão funcionando via sistema delivery, assim como alguns mercados, né? Alguns supermercados, centros de abastecimento também funcionam via o serviço delivery. O nosso direcionamento das ações
tem a legislação federal, que é a RDC 216, 2004, a qual as duas últimas notas da Anvisa tiveram como base ela para as exigências nos restaurantes. Assim, o que nos causou assim uma certa preocupação, a gente está discutindo em relação ao uso das máscaras. Porque e das luvas. Das luvas também. A gente está, assim, no processo aí o direcionamento da Anvisa foi discutir caso a caso. Discutir caso a caso, deve-se avaliar, observar aspectos relativos a questões sanitárias existentes naquele determinado local. Existe uma situação de risco no uso da máscara em áreas de produção de alimentos. O seu uso ele deve ser acompanhado, deve ser observado no sentido de não ocasionar outras contaminações. Exemplo, o funcionário leva a mão à boca, algumas áreas o calor excessivo, aqui em Salvador é alta temperatura. Então, a gente está em processo de discussão para direcionar o uso criterioso nas áreas de produção, o uso obrigatório na área de expedição, embalagem dos produtos, e em relação à luva, na hora de montagem dos pratos, que é o que se faz regularmente. Na finalização, né? Alimento pronto. Alimento pronto. O uso da luva, alimento pronto. Porque, mesmo com o uso da luva, a higiene das mãos é obrigatória. A higiene das mãos é obrigatória. Então, se todo o processo for respeitado, for atendido na linha de produção, então o uso da luva se faz desnecessário. Entendendo também que, em relação à máscara, se aquele o manipulador, aquele funcionário for do grupo de risco, mais de 60 anos, com alguma comorbidade, no sentido da prevenção, ele deverá ser afastado, assim como aqueles que apresentam alguma sintomatologia. Sim. Então, eu acho que no sentido também de você avaliar a característica do local, a situação sanitária daquele estabelecimento, ele está regularizado junto à vigilância sanitária, ele tem um alvará de saúde, foi um estabelecimento que já foi interditado, que já trouxe problemas. Então, é uma série de questões e também no sentido de que está tudo muito dinâmico. Então, pode ser que hoje de tarde saia uma outra normativa federal, no sentido de que é obrigado o uso da máscara. Então, a gente está trabalhando com discussões, o grupo técnico se reúne de forma periódica e avalia essas situações, e considerando também que a diferença dos territórios, as características da nossa cidade, que é diferente de um local para o outro. Tá, então, pelo que eu entendi, pela sua colocação, me corrija se eu estiver errada, eu acho que vocês estão bem norteados aí com relação à Anvisa, né? Essa última recomendação da Anvisa, né? Que saiu antes de ontem, né? Sim, a recomendação e do Ministério do Trabalho, e Ministério da Saúde, né? Uhum. Ministério da Saúde. E ontem publicamos uma nota técnica, que depois eu posso compartilhar com o grupo, direcionada ao... Oi? Por favor, pode compartilhar, vamos aguardar. Nós publicamos ontem uma nota técnica direcionada para os serviços delivery. Essa nota técnica foi feita em conjunto com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para adequações outras que extrapolam até o uso das luvas. Exemplo, situação desses entregadores, disponibilidade de álcool em gel, enfim. Essa perguntinha do delivery tem uma pergunta específica sobre as plataformas, né? Então, eu vou passar então, Gemara, obrigada, a palavra. Nós vamos falar mais dessa plataforma especificamente, desses entregadores. Vou passar a palavra para a Franciele, por favor. Muito obrigada, Gemara. Então, em relação ao que você estava colocando no começo, Eliana, de fato, acaba que os órgãos têm diferentes competências. Então, cada um acaba regulando dentro da sua competência
e do seu interesse, né, do seu ponto de vista. Então, a gente tem as normativas do Ministério do Trabalho, temos as questões de vigilância sanitária, que realmente devem ser consoantes com o que o Ministério da Saúde está colocando, né? Afinal de contas, fazemos parte da saúde. Nós estamos trabalhando aqui dentro do que no mesmo caminho do que a Anvisa está regulando. Né? De fato, a Anvisa está publicando algumas RDCs em relação ao que precisa ser normatizado em relação ao produto para a saúde e tudo mais. Em relação à orientação para estabelecimento de alimentação, são instruções, são notas técnicas. Nota técnica. Nota técnica que, de fato, não tem um poder para que ninguém vá lá e autue por conta de um não cumprimento de uma nota técnica. A nota técnica é uma recomendação mesmo. Assim como os nossos protocolos também são recomendações, né? Mas temos a 216, como a colega colocou, que é, de fato, a legislação que embasa os serviços de alimentação. Aqui, a gente, nos nossos protocolos, a gente tem trabalhado a questão do distanciamento, de 1,5 metro, aqui a gente trabalha 1,5 metro, até isso é uma coisa que difere de um local para outro, né? Alguns documentos da Anvisa vão trabalhar com 1 metro de distanciamento, outros locais trabalham com 2 metros de distanciamento, aqui no município nós trabalhamos com 1,5 metro de distanciamento. Não recomendamos o uso de luvas, desde o início, quando a gente começou a fazer os nossos protocolos, o uso de luvas não foi uma recomendação nossa. De fato, a gente tem insistido na questão da lavagem de mãos, isso é muito importante, a gente questiona até, a gente levantou até o questionamento só da utilização de álcool, não é só isso, né? A gente sabe que utilizar álcool 70 gel com uma mão que esteja suja não adianta, então a gente precisa fortalecer a questão da lavagem de mãos, a higienização de mãos com água e sabão, e, além disso, a questão do álcool gel. Aqui o que nós recomendamos, que ainda é uma recomendação, não está publicado no decreto, mas que está nos nossos protocolos, é a suspensão da atividade de buffet. Então, os serviços de alimentação aqui no município, eles não foram fechados em relação ao consumo no local. Apesar de muitos estabelecimentos terem fechado as suas áreas de salão e de consumo, a legislação ela não impede, o decreto não impede o consumo no local, contanto que os estabelecimentos cumpram o que o protocolo está colocando em relação ao distanciamento e tudo mais. Então, aqui a gente está permitindo que eles forneçam, que eles utilizem a modalidade de à la carte, executivo, né, prato feito, drive-thru ou para retirada no balcão. Então, isso é uma das coisas que difere um pouco de local para local. A gente tem verificado outros decretos nacionais que realmente não permitem o consumo no local e somente a modalidade de entrega. Então, essa é algo que realmente vem diferenciando. Agora, o que a colega colocou também, né? Eu aqui na região sul, a gente tem a questão, agora começamos a trabalhar muito a questão do uso de máscaras por toda a população e não só o trabalhador. Mas, claro, aqui nós temos uma realidade que, até de conforto de uso, a máscara não é confortável para ninguém. Ninguém tem o costume de utilizar. A gente percebe até o profissional de saúde dentro de hospitais já tem uma certa dificuldade, a população em geral e outros profissionais também terão. Então, é claro que a gente vai ter que trabalhar muito, não só com a população, assim como os estabelecimentos terão que trabalhar com seus funcionários, a questão da correta utilização da máscara, né? Isso vale para restaurantes, Franciele? Para os manipuladores, estoquistas, garçons, tudo? Sim, a gente está colocando para todo mundo. A gente está colocando para todo mundo aqui no município. Mesmo quem trabalha na distribuição? Só que aqui, eu concordo plenamente com o que a Gilmara falou. Terá que ter um treinamento muito bom para que as pessoas entendam como é essa utilização, entendam a questão de troca e tudo mais. Entendeu? A higienização, como se dá a higienização das máscaras, tem que trocar. Porque entre a máscara e a luva, a gente entende que a máscara seria muito mais recomendável mesmo do que a luva. E isso já está acontecendo aí, Franciele? Em alguns lugares já.
Alguns lugares você diz, em Curitiba, município de Curitiba, só? Eu tô Curitiba. falando Curitiba. A Gilmara, acho que pediu a palavra. Gilmara? Não, é rapidinho, só para complementar, outra dificuldade é a prerrogativa do uso das máscaras não descartáveis. Então, como vai ser o processo de higienização dessas máscaras? Então, essas orientações perpassam também neste sentido, considerando que nem todos são profissionais de saúde. Exemplo público, para o público e para os colaboradores também. Vai ser a máscara descartável, vai ser a máscara não descartável. Então, deve existir esse cuidado também nesse sentido. Entendo que a gente tem que pensar no uso da máscara no serviço de alimentação, a máscara descartável. Mas existe a prerrogativa do uso da máscara não descartável também. Não está proibido esse uso para os serviços de alimentação. Os supermercados já estão adotando essa prática, os caixas do mercado em Salvador. Obrigada. Franciele, quer complementar alguma coisa? Eu acho que é importante... A orientação de vocês é o uso de máscaras descartável ou fica opcional para o restaurante escolher? A gente, enquanto saúde, primeiro de tudo, a gente precisa direcionar qual é o equipamento adequado a se usar. Muito me causou, muito nos assusta um supermercado com todos os seus caixas utilizando uma N95. Então, você percebe nitidamente que as pessoas desconhecem qual é a utilização correta do aparato, do EPI, e resolvem comprar indiscriminadamente, colocar todo mundo para utilizar como se isso... E aí, com luva e uma máscara N95. Então, hoje, eu mesma utilizo uma máscara caseira. Então, dentro do que a Gilmara colocou, a gente aqui fez todas as recomendações de higienização das máscaras, né? Uma vez que eu não estou na ponta, não sou eu que tenho que usar uma máscara cirúrgica, né? A máscara cirúrgica tem que estar, de fato, para quem está... Profissional de saúde no hospital. Na UPA, apesar de sermos profissional de saúde, eu não estou na ponta num atendimento, né? Então, mas eu estou usando uma máscara caseira. Então, o que a gente precisa, e tem trabalhado com os estabelecimentos, é definir exatamente isso. Então, ok, você quer disponibilizar para o seu funcionário, que eu acho correto, disponibilizar os EPIs para utilização, mas então vamos, né, utilizá-los de maneira que não falte depois para o profissional que de fato precisa trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar com a população e com esses profissionais o como utilizar, como lavar. Então, isso a gente tem já protocolo estabelecido no nosso site. A gente já trabalhou com vídeos, a gente tem feito vídeos para, por exemplo, instituição de longa permanência de idosos. Né? A gente sabe que lá não necessariamente o RT é um profissional de saúde. Então, a gente faz lá as recomendações da utilização de EPIs. Então, a gente vai ter que... É o que eu falei no começo, a gente tem que pensar em formas de comunicação para que a gente possa atingir o nosso público-alvo, para que, de fato, não só os EPIs sejam utilizados de forma correta, mas a gente tenha as boas práticas para toda uma cadeia. Tá certo. Então, a gente já fez do delivery também, a gente está orientando em relação aos entregadores, como que limpa, como que não limpa, o que passa, que produto que utiliza, porque tem muita gente passando álcool gel para limpeza de superfície, a gente sabe que isso é um problema. Só complementando, ver se eu entendi bem. Então, a partir de agora, Curitiba adotou, já é uma obrigatoriedade o uso de máscaras dentro do serviço de alimentação ou é uma recomendação? É uma recomendação, ainda é uma recomendação. Ainda é uma recomendação, tá ótimo. Tatiane. Tá. Tatiane, tá me ouvindo? Tô sim. Então... qual que é a sua opinião a respeito disso, Tatiana, dessas legislações conflitantes, que um pede uma coisa, a outra pede outra? Como é que você está vendo? Como é que a vigilância em São Paulo está vendo isso? Assim, eu entendo o lado, né, do setor regulado, até porque o nosso país é um país muito grande, muito heterogêneo, a realidade das cidades são muito diferentes. Se a gente for comparar São Paulo com uma cidade do interior do Amazonas, são com realidades completamente diferentes. Tem cidade que nem Visa tem.
Então, é difícil, eu acho, a dificuldade realmente em fazer legislações muito iguais para um país da dimensão que a gente tem, para realidades tão diferentes, é muito difícil. Eu acho que praticamente é impossível. Na realidade que a gente vive hoje, eu acho que é praticamente impossível. Fazer uma legislação que se aplique a São Paulo para uma mesma legislação que se aplique para o interior do Amazonas, por exemplo. Não, são realidades muito distintas. E até mesmo da realidade dos colegas que a gente tem aqui. Por exemplo, na vigilância aqui, a gente é setorizado, então cada setor vai cuidar de uma determinada área da saúde, né? Eu estou na área de alimentos, então eu não posso falar por outros setores da área de saúde do que está sendo, quais as ações que estão sendo feitas em relação ao coronavírus. Mas aqui a Alimentos também está seguindo o que o Ministério da Saúde está colocando, junto com a Anvisa e o CVS. A gente está estamos linkados, tentando manter a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio que esses 3 órgãos estão preconizando aqui, né, na esfera federal, tanto estadual quanto municipal. A gente está seguindo aqui as recomendações deles. Por enquanto, em São Paulo, são só recomendações, não tem nada que obrigue a pessoa a usar luva ou usar máscara. Assim como as outras colegas já falaram, é o que o Ministério da Saúde está falando, é o que a Anvisa colocou também. Em relação ao delivery, a gente vai acabar falando mais para frente, né? Que você falou. Vamos falar já do delivery. Mas o CVS publicou também recomendações em relação ao delivery, então a gente está seguindo o que o CVS publicou. E aqui em São Paulo, em relação à máscara e luva não é recomendado, né? Até porque a nossa legislação já contempla isso aqui, né? Sim, não é recomendado. Só no final ali, né, da linha da produção. Uma pré-higienização de mãos. Isso, né? na hora que você não tem mais utensílios que você precisa usar a mão, sim, aí é recomendado, mas fora isso não é recomendado. O ideal realmente é aumentar a frequência de higienização das mãos. E no caso das máscaras, aí a gente está seguindo o que a Anvisa colocou também lá no informativo dela, né? Só recomendação. Só recomendação e avaliar caso a caso. As máscaras cirúrgicas e a N95 é para deixar para o pessoal da saúde mesmo, porque não tem, né? Não, aqui em São Paulo não existe, a gente não tem nem assim. Eu tenho colegas veterinários que trabalham em clínicas, não estão conseguindo nem máscara cirúrgica mais para comprar. Então está super difícil, está escasso no mercado. Então realmente é para deixar para quem está na linha de frente, né? Que realmente precisa de máscara, desse nível de máscara para proteção, porque a gente sabe que a máscara de tecido, ela é uma barreira física, mas ela não é ali uma coisa blindada que vai te impedir de contaminar. Ela pode diminuir a carga viral, mas não é que ela vai te proteger como uma N95, uma máscara cirúrgica, né? Tem as suas limitações. Assim como a máscara de TNT também, que também a gente recomenda o uso, mas aí tem que avaliar caso a caso, estabelecimento, a quantidade de pessoas que tem dentro do estabelecimento ali trabalhando, né? A atividade que está sendo feita. Eu acho que é tudo muito novo. Está sendo usada, né? Está tudo muito novo e as pessoas ainda estão tentando entender e se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Tá ótimo. Obrigada, Tatiana. Agora, eu gostaria de ouvir... Bom dia. Apresentar para vocês o nosso diretor aqui da ANR, Rodrigo. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia às autoridades. Bom dia. Deixa eu pedir para fazer uma parte até na questão das máscaras, né? Eu acho que o intuito também do encontro é de vocês, de a gente passar algumas informações do que acontece aqui no nosso front, né? na realidade aqui dos estabelecimentos. Essa crise está sendo avassaladora para os bares e restaurantes. Nós vamos ter que reconstruir o setor depois disso. Algumas informações como falar, não, mas os restaurantes estão podendo utilizar o delivery. Mas o delivery é uma parte muito pequena do faturamento dos restaurantes. E não teve um crescimento do mercado, ou pulverizou mais. Então, mesmo aquelas operações que eram muito consolidadas no delivery, sofreram quedas. Então, nós estamos aqui eu vou dar o meu caso, né?
de 110 colaboradores, eu afastei 95. Estou trabalhando com 15 pessoas apenas. Então, o delivery não é uma solução, né? Ele não resolve o problema, mas ele ajuda a gente a atravessar esse período. Então, a maioria dos contratos, não posso dizer por todos os restaurantes, mas a maioria dos contratos das RTs estão suspensos, coisas que a gente não consegue manter. Nós estamos fazendo um esforço enorme para não demitir, para pagar o salário dos colaboradores, mas está muito, realmente complicado. Fornecedores aí de embalagens querem pagamento à vista, de tanto calote que tomaram. Então, quando coloco essa exigência até de falar assim, olha, de compra de máscaras, nós temos uma dificuldade muito grande de falar assim, não, nós vamos treinar, a gente vai fazer, a gente vai cobrar. Está muito mais difícil agora. A gente não consegue ter uma política policialesca com os nossos colaboradores, porque aqueles que estão vindo também, se você bate muito, se você força, porque eles também estão se sentindo em risco, fala, poxa, mas eu estou tendo que pegar o transporte público, então tem que ir com muito tato, com muito jeito. E a questão das máscaras nos manipuladores, o que mais me preocupa é como nós não estamos acostumados a usar máscaras, é inevitável que toda hora coloque a mão na boca. E se isso não pode causar, na verdade, intoxicação alimentar, quer dizer, que a gente acaba tentando resolver o problema do coronavírus, mas pode gerar um outro problema maior, até com pessoas que estão adoecidas tal, e que estão pedindo lá uma sopa, estão pedindo uma comida. Então, ia pedir essa reflexão, porque é algo que vai ser muito difícil de implantar e a gente avaliar realmente se é eficaz na manipulação. Quer dizer, aquele nosso colaborador que está no fogão, né, com a temperatura ali quente, você fala para ele usar uma máscara de pano, é uma tortura. Tá bom, Rodrigo. Mais alguma coisa? Não. Você quer colocar? Então, eu vou passar, então, para um outro aspecto, né? Vamos falar, então, agora do delivery. O delivery, como o Rodrigo mesmo falou, para nós, do setor regulado, está sendo um grande desafio, porque como os restaurantes, na grande maioria dos restaurantes no Brasil, estão fechados, foi a única saída permitida, para se manter as despesas mínimas, foi aderir ao delivery. Com isso, nós temos assim a preocupação de garantir a segurança dos alimentos, desde a aquisição da matéria-prima, recebimento, armazenamento, preparo e até o acondicionamento. A partir daquele momento, nós entregamos para terceiros, normalmente, fazerem a entrega desses produtos. E aí, muitas vezes, é que começam os problemas. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse delivery, como vocês têm enfrentado, se vocês têm tido denúncias relacionadas à entrega, quais são as maiores dificuldades, o que vocês teriam para nos sugerir, enfim, quais as ações vocês estão pensando em tomar alguma ação com relação a essas plataformas que entregam. A gente se depara também com um restaurante super estruturado, com a nutricionista ali acompanhando o delivery, a montagem. Aí o vizinho é clandestino, mas ele entrega através da mesma plataforma. Como é que vocês estão vendo toda essa complexidade que envolve sair o alimento do restaurante e chegar seguro na mão do cliente? Eu gostaria de convidar a Franciele, se ela puder abrir a discussão, por favor. Aí eu já queria começar com a Gilmara, que tem legislação própria, porque... Pode ser. Quer que eu comece? Quer começar, Gilmara? Legislação própria para isso, gente. Não... Por favor, Gilmara. Então, Eliana, a gente entende que as exigências, a preocupação não é só para o manipulador de alimentos. Sim. É uma preocupação também que estende para o entregador. Porque se todas as exigências durante o processo de produção forem cumpridas, se houver algum erro ou uma não adequação no processo de entrega,
então aquele produto pode estar comprometido. Entendendo também que, como a própria OMS, o Ministério da Saúde, a Anvisa também vem ratificando de que não existe transmissão através do alimento, a gente entende que esse contato, tanto da embalagem quanto da entrega, de uma pessoa que pediu esse alimento, que mora num prédio ou num condomínio, descer para retirá-lo, então pode existir uma forma de transmissão. Aqui em Salvador, a gente tem a legislação, a lei municipal, a 9476 de 2019, que versa sobre essa exigência de que essas plataformas de entrega cadastrem apenas aqueles estabelecimentos que estejam regularizados junto à vigilância sanitária. Ou então que tenha um protocolo de tramitação junto à Visa. É um desafio grande, porque como eu coloquei logo no início, aqui em Salvador a gente tem uma característica da venda de alimentos, não só no formal, como também no informal. Muitas dessas entregas, necessariamente, o estabelecimento ele pode contratar. Aqui existe uma situação de um grande restaurante que contratou profissionais para entrega. Necessariamente, o restaurante não precisa estar inserido numa plataforma iFood e etc. Ele pode também ter essa prerrogativa de ter os seus próprios entregadores. Eu acho que aí o controle é até maior, porque ele supostamente fez uma seleção, ele sabe quem são as pessoas que estão trabalhando ali para ele. É uma situação... Está treinando, mas o nosso direcionamento, o nosso entendimento é de que as exigências devem ser não só para o manipulador, mas também para os entregadores. Pensando nisso, como eu falei anteriormente, publicamos ontem a nota técnica que envolve também questões de saúde do trabalhador e desse entregador que vai fazer esse processo de entrega do produto. Do delivery. Uma inserção importante nessa nota técnica é que todos os alimentos produtos para entrega devem estar protegidos, devidamente embalados, acondicionados e identificados com o nome. Parece que travou. Caiu. Thalita? Oi? Travou, porque entrou uma aplicação. Travou. Mas deu para ouvir o final? Continua. Não, parou. Agora você tem que retomar, por favor. Então, aqui, essa nota técnica traz uma informação importante, que é o cuidado no transporte e entrega dos alimentos, né? Então, todos os alimentos, produtos para entrega devem estar protegidos, devidamente embalados, acondicionados e identificados com o nome do produto, data de produção e validade, e a identificação daquele fornecedor. Qual o restaurante que está fornecendo, quem que está fornecendo aquele produto, e uma orientação também na embalagem. Quando a comida chegar, exclua a embalagem secundária do produto e higienize as mãos. Isso para o consumidor. Uhum. Uma orientação também importante, que foi dada aos restaurantes aqui de Salvador, é que dê preferência a um pagamento virtual, ou via cartão de crédito, ou via débito, ou o restaurante manda a nota, que aí o cliente vai e faz. Existe essa orientação no sentido de minimizar esse contato do entregador, que circula na cidade toda. Com dinheiro, né? Maquininha. Exatamente, o contato com o dinheiro. Então, a gente pensou também nesses aspectos. Você lembra o número dessa norma, dessa nota técnica? Você sabe o número dela? É bem importante para a gente divulgar. A nota técnica, rapidinho aqui. É número 10 de 2020. A nota técnica conjunta, Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância da Saúde e o SEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e Vigilância Sanitária.
Tá entendendo também que perpassam questões importantes, que são questões relativas à saúde do trabalhador. Tá ótimo. Eu estou aqui também, Eliana, com a presença do subcoordenador de vigilância sanitária, que é Raoni. Oi, Raoni, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do nosso webinar, viu? Seja bem-vindo. Não poder ter participado do início, viu? Que a gente está num dia bem atípico aqui, dias atípicos, na verdade, né? Mas a satisfação, viu? Está contando, acho que vocês estão na ótima companhia de uma pessoa muito competente, que é a Gilmara. Sim, viu? Nossa parceira. Gostando bastante aí do nível do debate, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Fica à disposição aqui, tá bom? Tá, muito obrigada, nós que agradecemos. Gilmara, mais alguma coisa ou posso passar a palavra para a Franciele? Não, acho que ficou bem claro. Eu gostei, depois a gente vai ver essa norma para multiplicar para, né, o pessoal daí de Salvador. Franciele, a palavra é sua. Então, na verdade, eu estava até conversando com a equipe aqui, porque nós temos um decreto estadual que já obriga a todos os estabelecimentos de alimentos, na modalidade de entrega, a colocarem lacres invioláveis nas embalagens, né? Sim. Eu não sei se esse é um dos motivos, e provavelmente seja um dos motivos, que a gente não tem grandes denúncias em relação a delivery aqui no município, não. Hoje o nosso maior número de denúncias é realmente por conta do não cumprimento do decreto municipal, mas em relação à denúncia, grande volume de denúncias por conta do delivery, isso não é um número expressivo aqui no município. De qualquer forma, a gente não tem uma lei, assim como Salvador, inclusive a gente já anotou aqui porque nos interessa, né? Sim. Tomar um assunto dessa lei, porque é um assunto que realmente é um problema para todo e qualquer local, né? Claro que dentro de diferentes realidades, eu estou dizendo que aqui os meus números não são tão expressivos, mas né, a gente pode ter diferentes realidades nacionais. De qualquer forma, a gente fez orientações também para o serviço de delivery, então a gente tem até um modelinho, um infográfico que a gente fez, e a gente está focando muito, como a Gilmara colocou, em relação ao recebimento, ao momento que a pessoa recebe isso, né? Fazer a higienização externa da embalagem, descartar a embalagem. Os cuidados após a entrega. Então, a gente tem os cuidados do estabelecimento, os cuidados com o serviço, com o delivery propriamente dito, e os cuidados ao chegar em casa. Então, acho que a somatória disso é que leva a uma segurança no consumo desse tipo de produto nesta modalidade de entrega. Tá ótimo. Obrigada. Tatiana. Aqui em São Paulo não existe nenhuma legislação, né, a respeito disso. São realmente só recomendações. Não sei te dizer se existem denúncias em relação a essas plataformas, né, de delivery aqui em São Paulo, até porque não são todos os estabelecimentos que acabam usando, alguns têm até a própria frota, né, de entrega dos alimentos. Até como a colega falou, é muito mais fácil de selecionar essas pessoas do que usar na plataforma, mas eu não sei te dizer se existe um número expressivo de denúncias. Eu, pelo menos, eu nunca recebi nada. Nunca chegou nada para mim a respeito disso. Então, acho que eu não tenho muita propriedade para falar sobre a real situação aqui em São Paulo. Mas o que a gente está recomendando é seguir as orientações da CVS, né? De tomar cuidado de higienização das mãos, dos transportadores, a limpeza, né, da moto, da caixa transportadora, do alimento sair do local identificado, protegido. Com lacre, né? Isso, com lacre. Na hora que a pessoa for receber, de tomar todos os cuidados na hora do recebimento, né? Evitar realmente a exposição. Mas, assim, aqui em São Paulo, realmente, eu não sei passar muita informação a respeito disso. Tá bom, Tatiana. Rodrigo, você quer colocar alguma coisa, Rodrigo? Oi, Franciele. Eu só queria fazer uma correção, porque a gente estava falando das normas aqui, e a lei é uma lei municipal que dispõe sobre a utilização do lacre, e a lei 13.491 regulamentar...
13491, de 26 de maio de 2010, regulamentada pelo decreto 1175, de 2010 também. Só para deixar claro. Que é sobre delivery? Não, que é sobre o lacre inviolável das embalagens. Ah, o lacre. Ah, tá. Eu falei no início, ok? Tá. Obrigada, Franciele. Rodrigo, quer a palavra, Rodrigo? Quero. Por favor. Vou fazer um panorama rápido de como que funcionam as plataformas e quais são as 10 dificuldades que a gente enfrenta. No passado, aí, coisa de 2 anos, se não me engano, teve uma alteração, uma decisão do STF, se não me engano, do STJ, STF, do TST, mandando que os motoqueiros tinham o direito de receber adicional de periculosidade. E aí, então, aumenta 30% o valor que a gente pagava de salário para eles. Isso acabou inviabilizando muito o motoqueiro próprio. Rodrigo, só um parecer, foi em 2013 isso daí. Tá. Só para esclarecer, esse é um outro diretor aqui da Vigilância, é o Eric, é um outro diretor, gente. Bom dia, gente. Bom dia, Eric. Seja bem-vindo. Essa alteração, obrigado, Eric, de lembrar aí a data. Mas, enfim, isso acabou inviabilizando muitas vezes a gente ter o motoqueiro CLT próprio disso. E acabou tendo, então, esse movimento de migrar para o motoqueiro das plataformas. Então, hoje a gente tem uma situação de restaurantes. A minoria que tem o motoqueiro próprio, ele terceiriza, mas de forma fiel ali o motoqueiro. São normalmente os restaurantes que têm maior valores envolvidos, tal, que conseguem suportar essa operação dessa forma. E depois veio a solução das plataformas, tal, de fornecer, ou ser o responsável pela entrega do produto. Então, de contratar o motoqueiro na modalidade, como funciona o Uber, né? Então, a pessoa, qualquer uma pode se cadastrar e virar motoqueiro de delivery. Então, o que acontece? Na prática, a gente acabou perdendo o controle ou a gestão dessa última perna, que é a perna da entrega. Nós não temos nenhuma gestão sobre esse motoqueiro. E com os aplicativos, a conversa é muito difícil, porque quando a gente começa a exigir, brigar, falar, nós sofremos retaliação. Eles desligam o restaurante, colocam no fim da fila, então você perde vendas porque você está incomodando, quando a gente exige algumas coisas. Ainda mais num mercado tão concentrado como é o dos aplicativos de delivery, onde apenas um player tem 80% do mercado, né? Então, depende da região. São Paulo ainda tem mais outros dois aplicativos, mas tem um aí que domina. E essa conversa anda bem difícil e bem complicada. Então, muitas vezes a gente vê que as normas, que lógico, nós somos responsáveis para que o alimento chegue de forma segura até o cliente, mas hoje a gente tem um outro player que faz o transporte, muitas vezes, e que a gente não tem o controle, não tem a gestão. Acontecem coisas muito esdrúxulas até. A gente está falando do lacre. Quantos motoqueiros não roubam batata frita da sacola e eles têm lacre? Eles compraram lacres lá na papelaria e tal, e ele vai e coloca o lacre de novo. Na situação, na frente de uma das minhas lojas, ali da Paulista, eu vejo lá, às vezes 30, 40 pessoas ali, né, de patinete, de bicicleta, de moto, esperando fazer pedido. Eles usavam minimamente a estrutura dos shoppings, de banheiro, e dos restaurantes quando iam buscar a comida. Hoje, os shoppings estão fechados. No meu caso, das minhas lojas, eu só utilizo motoqueiros próprios, então eu não utilizo eles da plataforma. E, obviamente, eu fechei meu banheiro. Eu não posso deixar lá 30 pessoas, porque acaba contaminando a minha equipe que está trabalhando.
Então a gente vê que e esse pessoal está sem estrutura nenhuma na rua para lavar as mãos, para usar o banheiro, responsabilidades que deveriam ser das plataformas, né? E só que eles chegam na casa do cliente usando máscara, luva e o cliente acha que está seguro. Os valores envolvidos, né? Os restaurantes pagam aí de 15% a 30% de comissão para os aplicativos. Então, quando a gente até fala, lógico que é uma saída ideal, poxa, todo mundo pagar online, né? Pagar pelo aplicativo, mas isso significa que eles cobram mais de 3% quando você usa essa modalidade numa situação que a gente está pegando centavos, conseguindo para poder pagar as contas. Então, o pessoal da rede, por exemplo, de clientes das maquininhas, eles orientaram, falaram, passa um papel filme nas máquinas que você pode jogar álcool, pode limpar. Então, nossos motoqueiros lá carregam uma bombinha de álcool e está sempre limpando. Mas os motoqueiros dos aplicativos, não, de novo, nós não temos essa gestão esperada, né? E não temos toda essa força que às vezes se imagina perante os aplicativos. Eles tomaram proporções muito grandes. Então, a gente perdeu muito essa força. É a mesma coisa das dark kitchens, né? Então, já tocando no assunto. Qualquer pessoa que faz o cadastro do MEI, ele pega um CNPJ e ele pode se cadastrar no aplicativo. Eles fazem um logotipo descolado, bacana, e sai vendendo. Agora, quais são as condições desse alimento? Quem está garantindo alguma coisa ali? E são coisas fechadas, que você não vê, você não olha, não tem fachada, não tem nada na rua. Começou a dar problema, começou a ter reclamação, eles trocam a marca. E os aplicativos, eles privilegiam muito esse pessoal porque eles fazem o preço mais barato. Então, se você dá mais promoção, se você faz mais barato, é o que eles colocam mais na plataforma em destaque. Então, tem uma insegurança muito grande de gente entrando. A gente já escutou casos aqui até de droga, né? Que se faz por se passar por um restaurante, mas na verdade, você imagina, o cliente paga online, mas o cara está entregando dentro do saco lacrado droga. E o motoqueiro ele nem sabe nesse caso, ele chega e recolhe e leva para casa do cliente. O Eric ainda está na nossa reunião. Eric, você quer a palavra? Estou aqui. Acho que o que o Rodrigo está explicando é muito pertinente. A gente tem, eu não sei, vocês estão me vendo ou não? Estou com um problema acho que no vídeo. Agora aqui. não. Bom, tudo bem, então acho que eu estou com problema na câmera aqui, para ficar com a fotinho só. Sim, a fotinho sim. Eu acho que assim, de uma maneira resumida, o que o Rodrigo está dizendo é que a gente colocou, não é que seja, o problema não é ter um intermediário no contato com o cliente para fazer a venda, porque eu acho que isso é uma tendência em alguns negócios, né? A gente vai sempre ter um distribuidor ou talvez alguém que faça uma interface entre o consumidor e aquele que está fazendo a distribuição do produto. Agora, a gente está lidando com uma situação em que a possibilidade de você se certificar da origem daquele item, ela é muito incerta. Então, assim, nós como restaurantes, a gente passa por uma condição de que a gente tem que ter uma noção da origem do nosso fornecedor, aquele que nos fornece os insumos. E nós somos fiscalizados por isso. A gente tem que comprovar a origem do insumo que a gente utiliza no nosso restaurante, passamos por fiscalização, seguimos normas e tudo mais. Quando você finaliza essa ponta, entende-se que a gente estaria entregando este produto para o consumidor e que essa estrutura de fiscalização e regulamentação foi montada pensando neste modelo. A partir do momento em que você passa a ter uma marca virtual, você pode ter um CNPJ e ao mesmo tempo você ter 3 ou 4 marcas virtuais que elas não estão explícitas e só podem ser encontradas através de marketplaces, elas acabam entrando num universo onde não há condições de se fiscalizar ou até mesmo de se ter noção de qual é o produto que está sendo entregue naquela ponta. Então, isso tudo cria uma fragilidade para a estrutura que eu acho que desmerece tudo aquilo que a gente fez até hoje, né? Inclusive esse trabalho que a gente está fazendo aqui com a ANR, graças à doutora Eliana, que acompanha a gente aí há tanto tempo,
de juntar essas duas pontas, né? De quem faz as regulamentações e quem opera sob essas regulamentações, para que a gente vise um bom andamento para o mercado como um todo. E, de repente, a gente está aqui trabalhando, fazendo algo, buscando uma organização e tem uma pontinha ali que está sendo extremamente fragilizada e pode levar para uma desvirtualização de tudo aquilo que a gente pregou ao longo desses anos. Então, o meu receio com relação a isso não é questão de criar complexidades, mas criar, talvez, algumas regras mais claras ou conscientização da população, de fato, de saber qual é a origem daquilo que ela está consumindo, né? Então, são esses pontos que eu acho que são relevantes também para complementar o que o Rodrigo falou. Tá ótimo. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Franciele, Gilmara, senão nós vamos passar para um outro assunto. Eu Pois não, achei Gilmara. a fala do Eric e do outro colega bem Rodrigo. pertinente, do Rodrigo, bem pertinente no sentido de que realmente é um desafio para a gente também, enquanto agentes de saúde, entender toda a complexidade do que é o funcionamento dos serviços de alimentação, das entregas delivery. A gente vê com preocupação os sistemas de entrega por aplicativo, no sentido do que o Eric falou por último, da rastreabilidade do produto também, de onde veio, quem forneceu, quem está cadastrado nesses aplicativos de entrega, atende às exigências sanitárias que são cobradas para todos os serviços, não só para os estabelecimentos formais. Aí para o MEI também, para o informal. Salvador é uma cidade com característica que a Baiana de Acarajé faz entrega. Assim como um grande restaurante, como uma rede de sanduíches. Então, é uma diversidade de fatores aí envolvidos. E aqui, o que eu falei logo de início, dos desafios, que é garantir que esse alimento chegue com segurança à mesa do consumidor. E assegurar também que não haja um desabastecimento no sentido de que algumas pessoas não podem realmente sair de casa, se deslocar. Existem algumas pessoas também que não têm aquela prerrogativa de ter um familiar que possa comprar o produto no mercado. Ou que, por algum motivo também, que não podem cozinhar em casa, almoçar. Então, tem toda essa gama de situações que se torna um desafio. E agora mais ainda, não é? Posso complementar? Eu acho que o delivery é uma realidade. Hoje é a única ferramenta que o restaurante encontra para poder produzir alguma coisa, vender, para poder minimamente arcar com as suas despesas, que nós estamos numa situação dificílima. E eu fico muito contente de saber que Salvador já tem esse projeto, esse decreto, né, de orientação. A lei municipal. Essa lei municipal, né? E foi uma surpresa, porque de todas as webinars que nós fizemos, a realidade é a mesma. Ainda não existe, acho que no Brasil, normas, né, normas técnicas, enfim, regulamentação sobre essas plataformas. Então, acho que o nosso pedido aqui, enquanto setor regulado, é que as vigilâncias comecem a se preocupar, comecem a pensar nessa realidade que a gente está enfrentando, né? E vislumbrando, né, os restaurantes estão fechados, com exceção de Curitiba, que eu fiquei surpresa, né, que os bufês estão... Não? Não entendi, então, direito o que você falou dos bufês. Não, veja, os serviços de alimentação não são proibidos do consumo no local, mas na modalidade só de executivo, à la carte, e o buffet, propriamente dito, não é permitida a modalidade de buffet. Ah, tá. Entendeu? Mas os estabelecimentos podem receber, sim, a pessoa para consumir no local. À la carte, né? Que você falou isso. Executivo, exatamente. Ou prato feito. Tá, ok. Bom, vislumbrando aí, que a gente não sabe se é amanhã, se é uma semana, se é um mês, nós vamos retornar.
Então, a ANR vem propondo, né, nós fizemos vários guias, a gente chamou de guia, por ocasião que surgiu o coronavírus, nós fizemos um vídeo educativo para os serviços voltados para o serviço de alimentação, de cuidados, enfim. Depois nós fizemos um guia relacionado ao delivery, cuidados no delivery, né? E fizemos depois um guia voltado para o fechamento de loja, né? Principalmente lojas que estão dentro de empreendimentos, lojas de ruas. Nós fizemos um documento, um guia de orientação, quais os cuidados que esse restaurante deveria ter por ocasião do fechamento que houve. Agora, nós já estamos começando também a nos preocupar, e bastante, como é que serão as ações nossas na reabertura. Então, já estamos pensando, já confeccionando, estudando material, montando, baseado nas sugestões dos donos dos restaurantes, das RTs, baseado na nossa experiência, como que nós vamos, quais os cuidados que nós vamos ter que tomar na reabertura, que vai ser uma reconstrução do restaurante. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês estão vendo isso, essa reabertura, com relação a orientações de reabertura, com flexibilidade de pagamentos? Nós sabemos, nós temos municípios que os alvarás sanitários, eles são renovados anualmente e pagos, outros não. Enfim, tem é bem diversificado, um paga, outro não paga, nós estamos assim, completamente sem dinheiro. Então, como é que vocês estão vendo as flexibilizações? Vocês vão flexibilizar tempo? Por exemplo, o Ministério do Trabalho já flexibilizou que vai ter adiamento de ASOS, né, do PCMSO, do PPRA, vai flexibilizar para adiar, né? Enfim, quais as ações que a vigilância está tomando? Isenções de taxas, vocês vão sugerir para as empresas locais flexibilizar horários, por exemplo, se todo mundo vier no mesmo horário do restaurante, uma fábrica do lado do restaurante, um escritório tem 100 funcionários, vierem todos ao mesmo tempo, vai ser muito difícil a operacionalização, né? Como é que vocês estão vendo esse retorno? Pode falar, Franciele, estou te vendo aqui. Então, eu acho que, sinceramente, não estamos pensando, eu vou falar... Ainda não, né? Ou estamos pensando nisso. Eu acho que a gente está... Eu vou falar da realidade aqui do município, né? A gente vem, diferente de São Paulo, eu confesso que não sei os dados de Salvador, mas hoje nós estamos com 350 pessoas confirmadas, 7 óbitos. Então, veja, são dados que a gente precisa avaliar para a gente saber qual é a nossa atual situação epidemiológica. A nossa curva realmente vem subindo em relação ao número de confirmados, então eu não sei te precisar se vai ter uma reabertura ou não do comércio em geral, mas o serviço de alimentação ele nunca foi fechado no nosso município. Uhum. E em relação à taxa, veja, Eliana, a gente está falando de uma licença sanitária com validade de 5 anos. Não é anual. Uhum. Por exemplo. Então, eu não vejo que isso traria um impacto tão grande assim. Então, se a gente está falando de estabelecimentos que já são existentes e a gente está falando dessa taxa que começou a vigorar em 2018, ele ainda vai continuar com o seu alvará sanitário vigente por alguns anos. Sim. Então, eu não acredito que para os serviços de alimentação, restaurante especificamente, haverá uma questão de taxação de vigilância sanitária que vai inviabilizar o seu reinício de atividade, não. Até porque as taxas do município, elas são calculadas pela metragem do estabelecimento e pelo risco do estabelecimento. Aqui no município de Curitiba, os restaurantes são classificados como de baixo risco, eles têm uma licença simplificada. Então, eu não acho que no município de Curitiba a gente tem um impacto tão grande em relação aos estabelecimentos na sua reabertura, não, porque, como eu falei, né, não se aplica a reabertura aqui para o município. Eles, em momento nenhum, foram fechados. Tatiana ou Gilmara? Gilmara, falar? Eu falo. Pode falar, por favor. Aqui em São Paulo também eu acho que o momento a gente não está nem pensando de como vai ser a reabertura, porque a curva está começando a subir e a gente não sabe como vai ficar daqui para frente, né? Se especula-se que o pico seja final de maio, que nem o Ministério da Saúde está falando, e a maior parte dos casos está concentrado aqui em São Paulo, então eu acho que
qualquer coisa que eu fale aqui para prever o que vai acontecer daqui 2, 3 meses... É prematuro, né? É muito prematuro, muito cedo para a gente falar qualquer coisa. Mas ações que estão sendo feitas, principalmente aqui em São Paulo, foi feita uma portaria, semana passada, que flexibiliza o cadastro, né, o CMVS e a licença sanitária aqui no município, principalmente de atividades que precisam de inspeção prévia para ter a licença liberada. Não é o caso de restaurante, né, de varejo, seriam mais... Nossa, automático, né? Isso, na parte de alimentos, por exemplo, seria a parte de fabricação de alimentos que se enquadra, mas aí teve essa flexibilização, né, para que não seja necessário fazer essa inspeção prévia, a gente libere agora, fazendo uma série de perguntas, avaliando a documentação, conversando com o responsável do estabelecimento, liberando, e mais para frente, quando a situação se tornar um pouco... quando as coisas voltarem um pouquinho ao normal, aí a gente retorna para fazer a fiscalização. Essa norma se aplica a quem vai requerer a primeira vez? Isso, para quem vai pedir. Ah, tá. É a portaria 015 de 2020. Tá. Da Covisa, né? Isso, é da Covisa. Ok. Se aplica para quem vai pedir a partir de agora, né? Quem precisaria pedir essa licença, no caso dessas atividades que se enquadram para ter a liberação com vistoria prévia. Por enquanto, o que foi feito em relação a flexibilizar a situação nesse momento é isso. E como eu falei, né, antes, a gente não está fazendo as vistorias de rotina. Está atendendo mais denúncias e quando é solicitado, realmente, quando a situação pode colocar o consumidor em risco. Então, vistorias de rotina, que eram as nossas demandas, né? A maior parte das nossas demandas eram de rotina, não estão sendo feitas nesse primeiro momento. Até porque os estabelecimentos não estão funcionando aqui em São Paulo. Alguns estão fazendo só delivery, né? Porque não pode consumir no local. Eu acho que é uma situação meio atípica e meio difícil, né? Tá ótimo. Obrigada, Tatiana. Gilmara. Então, a minha fala, semelhante à das colegas, a gente está aqui no sentido de 707 casos, 22 óbitos, em relação à liberação de taxas para licenciamento, renovação de alvará de saúde. Eu acho que futuramente deve sim existir uma discussão em relação a isso, nos aspectos relativos a atestado de saúde. Acredito que a Anvisa também se manifeste a respeito, no sentido como é que se diz, de alterar o prazo de exigência. Enfim, são questões novas. Eu acredito que o órgão federal vai se debruçar sobre isso, juntamente com o Estado e os municípios, para um direcionamento único neste sentido. Só atualizando, são 507 casos, né, em Salvador, 770 na Bahia, que eu falei anteriormente. Bastante já, né? Tá ótimo. Franciele, quer complementar? Não, eu acho que é exatamente... Já? Tudo ok. Boa. Tá bom. Rodrigo? Eu acho que a gente... nós temos duas grandes preocupações, né? Quer dizer, hoje é a manutenção dos empregos e que a empresa sobreviva minimamente pelo período, né? Nós estamos aí nos rastejando, mas ainda em movimento, né? Mas depois nós vamos precisar reconstruir todo o setor de gastronomia, de alimentação fora do lar. E eu acho que a gente pode ser momentos oportunos também de reflexões, de coisas que a gente pode pensar que tem mais eficácia. Então, eu gosto de dar o exemplo tudo que sai de normativas aí de governos, tal, sempre vem lá no último parágrafo obrigatório que o restaurante afixe uma placa no estabelecimento. Então, hoje, quando a gente chega, falta até parede, de tanta coisa que a gente tem que colocar, né? A gente tem que colocar o alvará, aí nós temos que colocar, você está sendo filmado,
visite nossa Proibido cozinha. fumar. Proibido fumar. Beber. Telefone do PROCON, telefone da delegacia. Delegacia mais próxima. Segura, peça ajuda para o gerente. Enfim, é tanta placa. E aqui em São Paulo, a gente ainda tem a placa de lave as mãos. Quer dizer, que em toda torneira a gente tem que colocar a placa. Se essas medidas fossem realmente eficazes, a gente não estaria na pandemia, porque todo mundo ia estar lavando a mão. Então, quanto que... para que as normativas, para que as orientações das autoridades cheguem de fato até a população, que se espalhe o conhecimento, porque senão a gente fica com tanta informação, uma poluição tão grande, que uma mensagem importante passa despercebido, né? Ela não é... Então, acho que a gente ir discutindo juntos, é que a gente coloca a ANR aqui sempre à disposição, para que a gente coloque a realidade de como a gente está enfrentando, do que a gente enxerga, e sugerir também para que as normas tenham eficácia. E a norma eficaz, ela significa concorrência leal, né? Porque não faz, aí fica desleal e fica difícil a competição. Então, quando a norma vale para todo mundo e é aplicada por todos, é isso que deixa o mercado saudável e é isso que a gente traz a eficácia, né? Tá bom. Eu gostaria de fazer um pedido para a Gilmara. Gilmara, depois se você puder disponibilizar esse material sobre o delivery, que como nós já tivemos outras webinars, eu vou mandar para o pessoal também que já participou, porque nos outros grupos, assim, a gente sentiu que houve um interesse, talvez, da gente futuramente estar pensando em criar, assim, uma regulamentação para essas plataformas, né, de operação dessas plataformas no sentido sanitário. E acho que vai ser muito útil esse seu material, se você puder disponibilizar, Gilmara, a gente agradece, tá? Sim, eu envio a nota técnica e a legislação também, te envio, algo assim. Isso, muito obrigada. E aí, agora, encerrando, né, a nossa webinar, alguém gostaria de falar alguma coisa, de colocar? Eu acho que a ANR está sempre aberta, eu posso, em nome da ANR, me colocar à disposição todas as vezes que vocês quiserem conversar, trocar ideia e discutir esses assuntos tão relevantes, né? E eu acho que nós vamos precisar muito do apoio das vigilâncias sanitárias quando nós voltarmos a operar, né? Com orientações, que seja uma vigilância, a gente espera isso, mais orientativa e menos punitiva, né? Que venham realmente ações, orientações para ajudar a nossa retomada, porque se nós retomarmos, o emprego é retomado. Né? Atrás de um manipulador de alimentos que nós empregamos, tem 5, 6 pessoas em casa esperando por esse salário que ele ganha no restaurante. Então, nós, sinceramente, eu agradeço a participação de vocês, agradeço que todos eu liguei prontamente, se disponibilizou a usar o seu tempo tão precioso, e a gente conta com isso. Se vocês, a gente poderia até formar um grupo e a ANR contribuir com o nosso lado, com a nossa experiência, e vamos precisar muito da ajuda de vocês. Agradeço. Eu não sei se o senhor Alberto está na nossa reunião. Senhor Alberto, o senhor ainda está aí? Acho que já saiu, porque está muito corrido. Então, eu gostaria de agradecer em nome da ANR. Oi? O Eric quer se manifestar também? Pode falar. Não, tô aqui. Obrigado, gente. Eu acho que foi muito bom. E eu só agradeço aí pela organização de vocês e participação de todos nesse momento, usando a tecnologia para facilitar bastante essa integração que o país está precisando tanto. Parabéns para todo mundo que está aí, dedicou o seu tempo para melhorar alguma coisa no nosso dia a dia. Eu agradeço pessoalmente para vocês aí. Eu agradeço em meu nome, em nome da ANR, a sua presença, Eric. O Eric é uma pessoa é um profissional muito voltado para a área de qualidade, tem um foco muito forte na qualidade, apoia muito as nossas ações aqui do Grupo Técnico, das RTs. Muito obrigada, viu, Eric, pela sua presença, obrigada, Rodrigo. Em nome da ANR, em nome do nosso diretor, o senhor Alberto, muito obrigada por vocês terem disponibilizado.
E se vocês, qualquer ação que vocês quiserem propor para nós participarmos, nós estaremos aqui sempre à disposição de todos. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia. E que essa nuvem passe logo, né? Porque do jeito que está muito difícil para todo mundo. Né? Muito obrigada. Muito obrigada também. Um bom dia para todo mundo. E a Vigilância de Curitiba fica à disposição. Eu acho que com foco muito no que vocês falaram, né? A gente, enquanto vigilância sanitária aqui no município, para vocês terem noção, a gente tem a suspensão das inspeções por um decreto estadual. Mas a gente verifica, e aí é importante a gente rever o nosso trabalho mesmo, né? O nosso trabalho não é somente estar na rua necessariamente, somente de fiscalização. A gente tem um papel muito importante para a sociedade, para o setor regulado em relação a todas as orientações. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa trabalhar é realmente com foco em quais as ações que direcionam o enfrentamento dessa pandemia. Então, pode contar conosco também. Aqui Muito obrigada. Você sabe também que... dar um abraço para as minhas colegas da Vigilância de São Paulo, pessoal aí de Salvador, da Bahia, porque nós, profissionais de saúde, sabemos que também não está sendo fácil o nosso dia a dia, a carga de trabalho. Com certeza. Nós, independente de não termos a inspeção propriamente dita acontecendo, estamos aqui direcionadas para inúmeras outras atividades, sabe? Então, e também para o setor regulado, a gente sabe que não está sendo um momento econômico fácil, e a gente dificílimo. espera que isso o mais rápido possível. A gente também não sabe previsão ainda de datas, nem nada disso, mas eu acho que para o bem da sociedade, a gente vai estar desenvolvendo o nosso trabalho sempre com foco na questão do risco, né? O nosso papel enquanto vigilância sanitária é a proteção da saúde de quem está consumindo um produto ou um serviço. Mas, de forma nenhuma, a gente está aqui no sentido de querer prejudicar com certeza não. O setor regulado, né? A gente realmente precisa se unir, tomar força para que a população receba, de fato, um produto e um serviço o mais seguro possível, né? Então, vamos trabalhar com certeza de mãos dadas. Eu acho até, Franciele, que até conversando com o Rodrigo ontem, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa. A gente já está começando a criar ferramentas para mobilizar os nossos fornecedores de serviço, porque na retomada a gente vai precisar de Ambev, esse pessoal que fabrica chopp, a higienização desses equipamentos no retorno, validade de produtos, enfim, nós vamos ter que ter uma força-tarefa. O setor, vigilância, fornecedores, prestadores de serviço. Então, eu acho que vai ser um grande desafio e vai ser um grande aprendizado, né, na minha opinião, para todo mundo. E eu acho que a gente vai vencer. A população é importante. Ela é autorregulação. A população é muito importante, né? É o mais importante. Também. É isso aí. Bom, então tá, gente, muito obrigada, valeu. E quem sabe no outro momento aí a gente volte a conversar e volta, né? Passou e daqui para frente o que a gente vai precisar se empenhar para fazer cada dia melhor. Obrigado, Gilmara, obrigada, equipe de Curitiba, obrigada a Tatiana, aos nossos diretores que estiveram aqui, né? O seu Alberto, o Rodrigo, o Eric, e todas as pessoas que participaram, viu? Eliana, agradeço o convite. Oi, querida, pode falar. Agradecer a vocês da ANR pelo convite, parabenizar colegas de São Paulo, de toda a vigilância do país. A vigilância sanitária tem um papel fundamental no enfrentamento desta pandemia, e momentos como esse são importantes para trocar ideias, até para se apoiar, não é? Porque é uma situação nova, é uma situação, o nosso país é diverso, então eu acho que momentos como esse devem ter continuidade, não é? O compartilhamento também de informações, de decretos, de notas técnicas, material educativo. Até de alinhamento, né, Gilmara? De alinhamento de ações, lógico, respeitando as especificidades, né, de cada local, mas muita coisa a gente pode tentar alinhar, né, e trocar. Uma sugestão, eu tenho uma sugestão também, Eliana. Por favor. Disponibilizar no site de vocês
Esses Sim. documentos, nota técnica, o material educativo, porque é de fundamental importância essa devolutiva para o consumidor, para que ele entenda até o papel, o trabalho da vigilância sanitária. Tá Frente ótimo. a... Nós estamos compilando, tem até o departamento jurídico da INR, mais o nosso GTTEC, né? Nós temos muita coisa já. Então, no momento, a gente só está recebendo, olhando, avaliando, mudando, adequando, mas essa sugestão, eu acho que, inclusive, a nossa diretoria já vem pensando nisso, e o GTTEC também. E assim que a gente conseguir, né? Já temos bastante coisas também no nosso site. Então, as informações aí do RH, mas todas as cartilhas também que a INR produziu. No site da INR tem lá Covid-19, coronavírus, aí já entra uma relação de documentos. Eu vi a cartilha que vocês publicaram, a cartilha direcionada para delivery. Nós fizemos uma de delivery, né? E como foi assim, rápido, talvez amanhã depois, vivenciando mais, a gente pode melhorar, mas foi assim uma primeira ideia e eu acho que foi útil, principalmente para os pequenos, principalmente para aqueles que não estão habituados a fazer delivery, que foi uma saída encontrada, né? Eu acho que foi útil, sim, o feedback que a gente está tendo é que foi bastante útil esses materiais. Então, olha, muito obrigada, vamos encerrar a nossa reunião. E obrigado, olha, tanta gente até o final quase da reunião. Muito obrigada. E em breve nós reencontraremos numa situação mais confortável, né, gente? Muito obrigada, Sim, viu? espero. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês. Obrigada.